Em contabilidade, você tem essa abordagem, essa visão no próprio balanço, quando você tem o ativo circulante, né, como sendo esse capital de giro. Então, aqui a gente já teve, né, algum detalhamento dessas contas que compõem o capital de giro, e você tem o chamado ativo não circulante, que diz respeito aos investimentos de longo prazo, especialmente realizável em longo prazo, imobilizado, investimentos. Então, é o que está voltado para o longo prazo. O ativo continua sendo aplicação de recursos, sendo que de bens e direitos, como o ativo é, só que a receber no próximo exercício ou nos próximos exercícios, máquinas, equipamentos, o imóvel. Então, normalmente são bens que a empresa não se desfaz facilmente. Dificilmente a empresa compra, né, uma máquina para vender e pagar dívidas. Né? Então, seria algo de curto prazo. Os bens são adquiridos, a gente, olhando do ponto de vista pessoal, você passa pelo menos 2 anos com um computador, com um smartphone. Né? Então, são os nossos imobilizados pessoais, os equipamentos, né, que a gente utiliza, o equipamento que eu utilizo para ministrar essas aulas, né, o webcam, o microfone, o computador, são os bens, são de longo prazo. E aí vai sendo contabilizado, e investimentos propriamente ditos, apesar de tudo que está no ativo, né, ser investimentos, mas a gente tem essa visão desses investimentos como sendo aqueles que vão render no longo prazo. Então, se uma empresa adquirir outra empresa, o valor dessa empresa vai ser contabilizado aqui. Deixe novamente de pensar na empresa e pense como sendo um ativo pessoal seu. Se você tiver aplicação em poupança, ficaria aqui em aplicações. Se está na sua conta corrente, é o seu caixa. Então, isso é capital de giro. Agora, se você tiver um investimento em previdência, é o investimento de longo prazo, que você só pensa em resgatar, no mínimo, em 10 anos. Você normalmente não vai investir num fundo de previdência, até em ações mesmo. Ações você já pensa em 3 anos, em 5 anos. Então, seria o nosso ativo não circulante. E aí, o que é que se estuda em orçamento de capital? E depois é o financiamento de longo prazo também, né? Quais são as melhores fontes para dar suporte a esses investimentos? É o que a gente estuda em seguida. Então, se concentrando nesse momento, nessa etapa, quais seriam os investimentos mais viáveis? A pergunta que a gente faz em capital de giro é: quanto mantém em caixa? Vale a pena conceder crédito? Quanto de estoque eu tenho que adquirir? Quando eu preciso renovar esse estoque? Quanto de estoque, né, renovar? Quanto repor de estoque? Decisões de capital de giro. Decisões de longo prazo já vale a pena construir essa nova unidade no bairro de Mangabeira? A empresa funciona, né, aqui em Jaguaribe. Vale a pena expandir, ter uma unidade também em Mangabeira. Por exemplo, o Mangai, né, aqui abriu uma unidade em Recife. O NAU, né, parece que tem também uma unidade em Recife. Então, isso faz parte da expansão deles. Antes de eles terem tomado essa decisão, eles precisaram ter feito o estudo de viabilidade econômica da expansão. Então, seria um investimento de longo prazo. E aí se pergunta, em que investir? Quais são os melhores projetos de investimentos? Para isso, a gente tem as técnicas de orçamento de capital. Não por acaso a disciplina tem o nome de administração financeira e orçamentária, porque toda decisão financeira, antes de ser tomada, ela precisa ser diagnosticada, verificado o impacto previamente, até nesse trabalho que vocês fizeram agora, né? Isso tudo é feito antes de começar o negócio. Você tem uma ideia, não é já começar a vender, a maioria faz isso, né? Tem ideia, né? Já começa a vender, porque tem expertise, né, naquela área, entende bem do negócio, mas o fato de não organizar as finanças vai fazendo com que o negócio não sobreviva.
é o principal fator, né, de não sobrevivência dos negócios, porque não se faz o orçamento de capital. Então, a gente vai olhar para esses investimentos como sendo a própria empresa também. Então, entre essas técnicas de orçamento de capital, você tem as três principais. Payback. A segunda, o valor presente líquido, que a gente começou a abordar ontem na linha de crédito. Valor presente líquido. E a taxa interna de retorno. E aí a gente tem, normalmente ele é representado, né, por VPL, e aqui TIR. Quando nós vimos aquele fluxo na abordagem de crédito, nós estávamos vislumbrando os meses seguintes. Então a ideia é a mesma. Você vislumbra períodos futuros, só que normalmente anuais. Então você tem a mesma visão do fluxo de caixa, a mesma visão deixa só, parece que está sem apagador, é assim? Está escondido aqui. Então, você tem essa mesma visão de tomada de decisão hoje, a data zero, e os períodos seguintes, 1, 2, 3, e assim por diante, até um período N, normalmente, anos. Enquanto na abordagem de ontem eram meses, que não significa que você não possa analisar o crédito anualmente também, ou que você não possa analisar um projeto mensalmente. Mas é o que é mais comum. E aí, todo projeto precisa proporcionar caixa nesses períodos futuros. E aí a gente vai ter a ideia, né? Aquela mesma nomenclatura que a gente estava usando ontem. Caixa 1 no primeiro período, caixa no segundo período, caixa no terceiro período e caixa no período em que o projeto terminar, no período de vencimento do projeto. E aí, projeto, a gente pode pensar em projeto compra de um produto, o projeto expansão, um projeto que se constitua num plano de investimento em ativos, podem ser ativos de outras empresas, como é das ações. Então, como se a gente tiver ações também é o nosso ativo de longo prazo. Então, são projetos. E para que esse projeto possa proporcionar esses fluxos de caixa futuros, é preciso que exista uma saída de caixa inicial, que é chamada de investimento inicial. E aí a gente vai ter o valor desse projeto como sendo o valor presente desse projeto como sendo o fluxo de caixa que ele proporciona no primeiro período, descontado a uma taxa elevada a esse período, ou seja, o que a gente viu ontem, o valor presente, né, de um valor futuro único, você atualiza a taxa e eleva ao período correspondente. E aí vai somar com o caixa no segundo período, também descontado essa taxa aí elevada a 2, mais o caixa no terceiro período, descontado a mesma taxa elevada a 3, até o momento em que há o vencimento desse projeto elevado ao período N, dividido pelo mesmo fator, né, elevado ao período N. Então, nisso a gente tem o valor presente dos fluxos de caixa futuros. Ver se existe, como quando a gente conversou ontem, sobre a viabilidade do crédito. Né? Ele vai gerar uma receita em 3 meses, de tanto, e eu preciso trazer para hoje.
se essa receita, né, se esse crédito fosse dividido em 3 vezes, ao invés de ser apenas no terceiro, eu teria que somar na mesma data. Então, tudo isso está sendo somado na data chamada data zero, né, a data de referência. Então, tudo está sendo levado para essa data. Todos esses valores para que eu possa, então, somar e ver hoje a viabilidade desse projeto. Então, a gente tem esse fluxo de caixa como sendo o valor presente, tirando o que está representando aqui o custo do projeto. O que é que representaria o custo desse projeto? Como quando ontem, né, a gente retirou o custo de aquisição dos computadores para poder calcular o valor presente, líquido, o valor líquido desse projeto. Então, a gente teve aqui um investimento, tirando esse investimento inicial, a gente chega, então, no valor líquido, o VPL, que é essa técnica. Por que é que eu comecei mostrando a segunda aqui? Porque ela é realmente a estimativa de valor, a que é mais adequada. O payback, como o termo já está mostrando, pagar de volta, é o tempo de recuperação do investimento inicial. Então, digamos, é bem intuitivo. Adquirir uma sala comercial no valor de 200 mil para funcionar, né, num espaço da empresa. E aí, ao começar a funcionar nessa sala, eu consegui uma receita no primeiro ano de 100 mil e uma receita no segundo ano de mais 100 mil. Qual é o tempo de retorno desse projeto, dessa expansão? 200 mil de investimento, 100 mil no primeiro ano, 100 mil no segundo ano. Em quantos anos retornou? Oi? Oi? Em 2 anos, isso. Então, o payback foi 2 anos. Então, o payback é isso. Agora, qual é o problema dessa técnica? Não levar em consideração o valor do dinheiro no tempo, porque 100 mil, estou pensando agora, né, 100 mil mais 100 mil, a taxa de juros não foi levada em conta, né? Mas, assim, ele realmente ele é assim mesmo. Ele é intuitivo, é para dar uma ideia inicial, né? Então, o que realmente tem uma engenhosidade de você calcular na mesma data é o VPL. Então, é a principal técnica de orçamento de capital, certo? VPL. Então, tirando o investimento inicial, aí você realmente teria, nesse exemplo mais simples que eu trouxe, 100 mil dividido por qual seria essa taxa, né? O custo para você adquirir esse investimento que existe aqui. Qual seria? Primeiramente, a oportunidade, o chamado custo de oportunidade. Para você ter investido aqui, você deixou de fazer outra coisa. Vou adquirir essa sala comercial no valor de 200 mil, eu estou deixando de aplicar o dinheiro num título público que rende 12% ao ano. Esses 12% ao ano representam o custo de oportunidade desse projeto. Então, se eu for usar uma taxa para descontar, seria de 12%, se assim é o parâmetro, né? Então, essa taxa de custo de capital é, primeiramente, o custo de oportunidade. É o chamado custo de oportunidade do capital. Então, seria esse valor que você usaria aqui, ó, para descontar a valor presente. E aí, continuando, para a gente continuar tendo essa ideia, tem os modelos, né? Esse modelo do VPL, você visualiza aqui, e o cálculo do payback, normalmente é a divisão do investimento inicial dividido pela média de caixa. Então, se você teria, né, 200 mil, que é o investimento inicial, no exemplo que eu trouxe, dividido pelo caixa médio, que foi 100 mil, que daria 2 anos. Esse caixa médio seria o caixa que estava no início, antes de investir, ou o caixa que eu vou obter depois desse investimento? O que vai obter depois, o que vai entrar. Ele, por exemplo, entrou 100 mil no primeiro ano, 100 mil no segundo ano, a média é 100 mil. Porque pode ser, por exemplo, entrou 150 mil no primeiro ano e entrou 50 no segundo. Aí você teria a média para poder calcular o payback. Aí, como foi igual, né? Aí a gente coloca o valor mesmo do caixa, se foi igual. Então, o modelo do payback é esse. A TIR é o mesmo modelo
do VPL, só que a gente quer saber qual é a taxa de retorno desse projeto. Ou seja, você usa a mesma equação do VPL achando o valor da taxa. Isso mesmo. Sendo que o cálculo matemático disso fica difícil até para o nosso amigo professor Herbert. Ele encontra, eu não, ele encontra, mas ele ia ter trabalho também, porque ele ia ter um polinômio bem complicado para resolver. Então a gente... principalmente dependendo do tempo. Você pega lá... exatamente. Você pega aqui, né, já de 5 anos, né, se tiver só 5 valores, já vai ficar difícil. Então, a gente precisa dos recursos computacionais da tecnologia. Então, a gente tem, né, a calculadora financeira, a gente tem o Excel. Agora, a gente precisa entender o modelo. Isso é fundamental. A gente saber que, o conceito, né, saber que a taxa interna de retorno é aquela que faz com que o VPL seja igual a zero. Então, esse é o conceito da TIR. Então, a gente reescreveria... Eu posso apagar só aqui em cima? Eu vou apagar essa parte aqui porque está inútil. Essa foi só para a gente visualizar o conteúdo. Então, seria o seguinte... Então, seria esse caixa seria descontado a uma taxa de retorno, né? Antes disso, nem precisa a gente escrever de novo. Se for, né, se você tiver, em vez de você ter o VPL aqui, né, você tiver o resultado igual a zero, significa que essa taxa é igual à taxa interna de retorno. Antes disso, eu vou falar de uma situação em que as entradas de caixa são iguais. Como a gente exemplificou agora, né? Esses são estimados 100 mil no primeiro ano, 100 mil no segundo, 100 mil no terceiro. Se esses valores já forem iguais, o VPL vai ser simplificado para a seguinte expressão, que é baseada em progressão geométrica. Então, você teria o seguinte: o caixa é multiplicado por um fator de juros, de valor presente, de uma anuidade, porque o que é que acontece? Se esses valores forem iguais, você tem uma anuidade. Então, a gente observa, né, a anuidade em matemática financeira como um valor constante ao longo do tempo. Por exemplo, uma prestação naquele sistema price. O valor da prestação é constante, ele é uma anuidade. Então, a anuidade são esses valores constantes, né? Então, se você tiver o caixa como uma anuidade, aí você teria o seguinte: 1 mais a taxa elevado ao período, menos 1, dividido por 1 mais a taxa elevado ao período, vezes a taxa. O que é que essa expressão faz? Atualiza o valor de um caixa constante ao longo de N períodos. Então, o valor pode se repetir 60 vezes. 100, 200 vezes, 360 vezes, como quando você tem o pagamento, né, de um imóvel. Né, de uma prestação de um imóvel. Então, você tem o valor em anuidade constante. Então, o valor, hoje, não precisa você repetir. Seria a mesma coisa, né? Que você pegar aqui e repetir 360 vezes esses valores de caixa. Seria a mesma coisa. Se ele for igual, né? Claro, se ele se repetir. E é bem comum a gente ver isso no mercado financeiro. Principalmente nessas prestações, né, constantes. Né? Pagamento em 10 vezes, 10 vezes iguais, né? Valores iguais. Então, é muito comum. Não é só um artifício matemático. E aí você teria aqui, tirando o investimento inicial, você tem o VPL, um caixa constante, certo? Igual, se ele for igual a zero, significa que essa taxa é a taxa interna de retorno. O que daria se os caixas fossem diferentes também. Se os valores de caixa fossem diferentes, você também teria, né? Se ele for igual a zero, aí ele vai ser... A taxa vai ser a taxa interna de retorno. Se for zero, aí o resultado geral, né? Se em vez de você ter o VPL, você vai ter o VPL, só que ele vai ser igual a zero. Se for,
significa que essa taxa é a taxa interna de retorno. Se ele for zero, né? Significa que o I é a taxa interna de retorno. Por que taxa interna de retorno? Para que você possa comparar com outros projetos, com outras decisões de investimentos. Porque pode ser que você queira realmente saber, né? Eu estou deixando de aplicar um título qualquer, né? Uma ação, um título público, uma empresa, para poder investir até mesmo no negócio, né? Ser uma nova empresa que você quer fundar, de repente transformar aquela ideia no negócio. A gente vai pegar aquelas últimas questões, as questões, se não me engano, as questões 5 e 6, vai pegar as estimativas do que essa empresa traria no futuro e vai descontar, para a gente saber se investir nessa empresa seria viável. Porque onde especialmente você vai observar isso é no valor da TIR. E aí é claro, né, que quanto maior for a taxa interna de retorno, mais atrativo vai ser o projeto. É preciso que... Quais são os parâmetros, né, de decisão? Eles são os seguintes. Eu tenho taxa interna de retorno maior do que o custo de capital. Ou seja, maior do que a taxa de desconto, né, o valor necessário para eu ter esse dinheiro aqui. Se eu já tenho o dinheiro e poderia aplicar em outra coisa, essa outra coisa vai ser a taxa. A taxa dessa outra coisa. O custo de oportunidade é o que você deixa de fazer para tomar aquela decisão que você tomou. Agora, se você precisou pedir o dinheiro emprestado para poder investir nisso, é mais simples ainda, porque a taxa de obtenção desse valor é o custo aqui. Eu consegui um financiamento, né, o valor foi obtido por um financiamento do BNDES a 5% ao ano. Então, esse 5% seria o custo, né, de capital, certo? E a outra, ou seja, se ocorre isso, é a viabilidade, né, do projeto, e a outra é o VPL ser maior que zero. Esse é o que faz com que o VPL seja igual a zero, o que já faz, né, com que ele tenha um retorno atrativo. E, consequentemente, até porque se você tiver o inverso aqui, o VPL vai ser negativo. Se você tiver, né, o inverso. Se você tiver a taxa interna de retorno menor que o custo de capital, o VPL vai ser menor que zero. Quanto maior for o VPL, melhor. Então, a gente tem esses modelos de orçamento de capital para saber da viabilidade de um projeto de investimento. Então, a gente precisa, né, saber quais são os valores, né, de caixa futuro e o resultado, né, tanto do VPL quanto da taxa interna de retorno. O apagador estava aqui, eu não vi, né, melhorzinho aqui. Então, a gente tem o seguinte. Eu vou apagar só essa parte aqui, porque a gente continua visualizando aí os modelos para dar um exemplo. Vamos supor que você precisou investir, né, que o investimento na empresa está sendo de 10 mil reais, certo? Você fundou um novo negócio que custou 10 mil reais. Então, esse vai ser o investimento inicial. Ele vai ter o valor de 10 mil, certo? E aí, o que é que acontece? A receita que você espera obter ao funcionar o negócio, né, quando o negócio começar a funcionar e gerar receita, vai ser vai gerar, né, claro, vai gerar receita, despesas, depois de pagar as despesas, os custos primeiro, né, as despesas, aí foi gerado o lucro que vai se tornar caixa, certo? Então, isso é que vai indicar o retorno que essa empresa vai ter. O caixa gerado, não é nem o lucro, né? O lucro que está se transformando em caixa. Então, vamos supor que no ano o caixa gerado
seja de 3.000. Durante 5 anos. E que para obter os 10.000, você tinha uma oportunidade de aplicar os 10.000, ao invés de ser nesse negócio, você poderia ter aplicado num título que rendesse 12% ao ano. Vamos continuar com esse exemplo. Então, você teria, a taxa de desconto seria de 12% ao ano. Então, você teria justamente esses elementos aqui, ó. Você teria esse caixa. Cada um desses valores de caixa, que seria um valor constante, eles seriam todos, de 3.000. O investimento inicial seria de 10.000. E o tempo, 5 anos, Como eles são iguais, a gente já pode aplicar, eu poderia fazer, 3.000 dividido por 1,2 elevado a 1, mais 3.000 dividido por 1,2 elevado a 2. Daria a mesma coisa de eu aplicar isso aqui. Então, vamos aplicar esse modelo, certo? Então, seria o seguinte. Eu teria aqui 3.000 dividido por... Aliás, aplicando ali, né? Então, 3.000 multiplicando. 1 mais, só colocando aqui, ó, 1 mais I igual a 1 mais 0,12, que é 12% na forma decimal, que é igual a 1,12, certo? Então, você teria 1,12 elevado a 5, que é o período, menos 1, dividido por 1,12, mesma coisa, né? O mais I, que é o fator, elevado a 5 vezes a taxa decimal, né? Que é 0,12, 12%. Tirando o investimento inicial, que foi de 10.000. Vamos lá. Zerando aqui. 1,12 entre 5, potência. Então, você teria ali 1,7623 menos 1, o que dá 0,7623. Só fazendo o que está aqui dentro dos colchetes, né? Menos 1. E agora, 1,12 elevado a 5. 1,12 entre 5 elevado, multiplicando 0,12. Então, você tem embaixo 0,2115, com arredondamento em 4 casas decimais. Dividindo um pelo outro, você já tem diretamente 3,6048, multiplicando agora por 3.000, que é o caixa, você tem 10.814,32. Tirando os 10.000 de investimento inicial, você tem 814,33, arredondando, né, em 2 casas. Então, você teria ali 814,33. É o VPL. O VPL é de 814,33. Certo? Ou seja, ele segue o critério, ele é positivo, e para a gente conhecer a taxa interna de retorno, aí a gente teria que usar a função para encontrar. Então, eu vou mostrar para vocês agora a função na calculadora pela qual a gente encontra tanto o VPL como o TIR, certo? Então, é o seguinte, vou apagar só aqui embaixo, vou deixar o cálculo, e aí a gente vai ter essa ideia da função da calculadora, que é a seguinte, são os seguintes passos. Primeiramente, você teria aqui, esse valor do investimento inicial seria 10.000, certo? Vou dar assim, aqui, né? Na HP 12C, seria 10.000. Aí a tecla change signal aqui, ela muda o sinal para negativo, e aí você ativa uma função
aperta a tecla Z, e aí vai, com essa tecla Z, você ativa as funções em azul na calculadora. Deixa eu mostrar aqui a vocês, né? Seria aqui, ela tem essa tecla, certo? A tecla G, ó, que ativa as funções em azul, certo? Aí você vê aí, né, que a tecla G, aí vocês vão passando aí de vocês, e aí ele vai ativar uma função. Tudo que tiver em azul nessa calculadora vai estar, né? Ele vai ativar essas funções. Aí lá em cima você vai ter uma tecla chamada CF0. 10.000 CHSG CF0. Em seguida, você tem os fluxos de caixa futuros, né? Então, aí, ó, 3.000 G. Essa CHS é o que deixa o sinal negativo. Aí ele muda, né? Se ele tiver positivo, fica negativo. Se tiver negativo, fica positivo. Então, 3.000 G CFJ. Em seguida, o valor se repete 5 vezes. Né? Então, você teria 5 G NJ. Pode ver aí que tem uma tecla em azul, né, chamada NJ. A taxa, então, é a taxa mesmo, normal, né? 12. E em seguida, você vai acionar a laranja, que é a tecla F. A gente vai fazer vários exemplos, certo? Eu vou poder mostrar a vocês também, gravando a tela, né, para vocês verem o passo a passo. Então, esse seria aqui o F. NPV vai trazer o VPL. E o F, também laranja, né? IRR, a taxa interna de retorno. Então, a gente vai poder fazer agora esses cálculos. Aí eu vou 3.000 a cada ano. Então, o J é J1, 2, 3, 4, 5. O 0 é o inicial, fluxo de caixa inicial, CF0, cash flow 0. Aí quem estiver vendo a gravação também, né, eu estou mostrando. Certo? E aí, 3.000 G CFJ, né, a gente já acionou, e esse valor se repete 5 vezes. Né? Então, a gente teria 5 G NJ. 12i, e aí aciona, né? F NPV. Justamente o valor é 814,33, que a gente faz também pela fórmula. Certo? Aí eu vou... Oi? Não, com a fórmula com auxílio da calculadora, né, pessoal? Talvez o professor Heller faça de cabeça isso aí, mas eu não. Então, 814,33, veja que é o mesmo resultado, né, que a gente achou agora, certo? E em seguida, ó, se você for nessa ordem, ele dá também a taxa interna de retorno direto aqui, ó, F e RR. Significa que é 15,24%. Eu vou deixar aqui 814,33 aqui e 15,24, aí já é percentual. 15,24%. A taxa. A taxa que faz com que o VPL seja igual a 0. Então, a gente usou essa taxa aqui para descontar a valor presente. Essa taxa é a que torna o projeto minimamente viável. É chamada também taxa mínima de atratividade. Certo? Então, veja que ela é superior. A gente tem essa condição aqui. Se a taxa interna de retorno for maior que o custo de capital, você tem a viabilidade. E aí você tem ela maior do que 15, do que 12. Se eu deixasse essa taxa maior do que essa, fosse 16, o VPL já daria negativo. Porque o projeto dá um retorno menor do que o custo que eu tive para investir nele. Então, logicamente, ele vai ter inviabilidade. Para fechar aqui, eu vou só fazer, porque aí vocês podem conferir o cálculo na tela. 10.000 CHS, né? Opa, coloquei 1.000. 10.000 CHS GCF0, em seguida 3.000 GCFJ, 5 GNJ, 12I, aí FNPV, aqui ó, a laranja agora, certo? 814,33, como vocês aqui podem conferir, né? E F e RR.
que são justamente esses resultados. Certo? Então, essa é a nossa abordagem de hoje, né, que vai ficar gravado aqui, certo? Nessa aula, com os estudos, boas práticas. Eu vou encerrar aqui a gravação e fazer o fechamento aqui da aula.